Olá pessoal, então este é o canal Inteligência Artificial. Meu nome é Anis Torres Pereira, sou professor de Ciência da Computação e vou explicar alguns conceitos básicos que são necessários para a gente entender o ChatGPT. A começar pelo conceito de Transformers. Mas mesmo esse conceito de Transformers necessita de outros conceitos anteriores, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre processamento de linguagem natural, que é algo que existe já há muito tempo, mesmo antes dessa onda de algoritmos que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Que estão sendo chamados coletivamente de inteligência artificial. E o processamento de linguagem natural, de modo abreviado PLN, necessita da habilidade de transformar sequências de entrada em sequências de saída. Então observem que aqui a gente já tem uma coisa muito importante, que é a transformação de sequências. Certo? Então você tem, por exemplo, se você está tratando de tradução, uma frase no idioma é uma sequência de palavras e essas palavras são sequências de caracteres. Uma frase em outro idioma também são sequências de palavras e essas palavras são sequências de sílabas ou de sons, né, unidades sonoras. E o processo de tradução necessita transformar essas sequências uma na outra. E observe que outra palavra importante aqui é essa transformar, né? Transformar ou mapear uma sequência em outra sequência. Algumas arquiteturas que ficaram bastante conhecidas no início dessa era, né? Vamos dizer assim, nesse século já, no início dos anos 2000, são as arquiteturas do tipo encoder-decoder, ou seja, codificador-decodificador, em que você, de modo simples, a gente pode dizer que são essas arquiteturas do tipo encoder-decoder são arquiteturas que têm como objetivo aprender a função identidade, ou seja, aprender qual é a configuração interna de neurônios artificiais que faz com que você, com uma dimensionalidade reduzida, você consiga representar na saída a mesma representação, os mesmos dados da entrada. Alguém pode se questionar por que isso é útil. Isso é útil por uma questão bem simples, redução da dimensionalidade. Mas só que ao longo do estudo desse conceito de codificadores e decodificadores em imagens, né, em processamento de imagens, se descobriu que isso pode ser usado também como um extrator de características, ou no caso aqui das arquiteturas do tipo encoder-decoder, pode ser usado como um modo de aprender um estado, né? Um estado ou uma informação latente naquela sequência que está sendo dada como entrada. E aí, com essa informação latente, você pode mapear isso em outros domínios, em outras representações, que seriam os outros idiomas, no caso de um sistema de tradução. E aí a partir desses conceitos, né, da junção desses conceitos, o processamento das técnicas de processamento de linguagem natural tradicionais, que se baseiam no modo como os linguistas entendem o funcionamento das linguagens, mais os conceitos de codificador-decodificador e o conceito de transformação de sequências, nós podemos utilizar tudo isso para configurar, né, e projetar redes recorrentes. Não é que o conceito de redes recorrentes seja algo novo que surgiu nessa década agora também. Redes recorrentes também são um conceito antigo, mas que ganharam bastante sucesso nos últimos 10 anos nesses processos de transformação de linguagem, né, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem um diagrama que representa um exemplo de arquitetura do tipo sequência para sequência, ou seja, eu quero transformar uma sequência de entrada numa sequência de saída. E este é um modelo que utiliza o encoder-decoder, né? Ou seja, codificador-decodificador. Deixa eu pegar aqui o apontador.
Pronto. Então nós temos, vamos supor que a gente tem essa sequência. Eu amo cuscuz, ponto. Né? E aqui esse marcador EOS é para indicar o fim da sequência, end of sequence. Cada palavra é representada por um conjunto de valores que a gente pode chamar de embeddings, certo? Então, esses embeddings são características que são extraídas por outras redes neurais, que isso por si só é um conceito que mereceria alguns vídeos para explicar. Mas vamos apenas entender aqui que cada palavra dessa está sendo representada como um vetor, certo? Um vetor, uma sequência de números. Então, o primeiro passo é dividir a sentença em palavras, né? Usando o espaço como separador. Aí, a palavra eu se atribui um vetor de números, a palavra amo outro vetor de números, cuscuz outro vetor de números, ponto outro vetor de números e o fim da sequência tem o seu marcador especial. Essas palavras são dadas como entrada nessa ordem a uma arquitetura de neurônios que a gente chama de encoder. Agora observem que a primeira palavra entra aqui no primeiro neurônio, a saída desse neurônio é dada como entrada para o segundo neurônio, mas o segundo neurônio recebe também como entrada o vetor de características da palavra amo. E aí, a partir daí, ocorre um encadeamento, em que o resultado do processamento anterior é dado como entrada na unidade de processamento atual, junto com a próxima palavra, ou seja, a palavra da vez. E esse encadeamento vai até o fim da sequência. De forma que os neurônios do fim da sequência eles vão estar codificando informações de todos os neurônios anteriores e de todas as palavras anteriores. Essa saída é dada como entrada, a saída, né, desse codificador é dada como entrada a outra sequência de neurônios correspondente à palavra para a qual nós queremos fazer a tradução, né? A palavra na sequência. No caso aqui está ocorrendo um processo de tradução do português para o inglês. Então observe que aqui a gente tem também o beginning of sequence, ou seja, o marcador de início da sequência. A palavra correspondente a eu em português, mas só que aqui está em inglês. A palavra correspondente a amo em português, em inglês seria love. E a palavra traduzida para o inglês correspondente a cuscuz e o ponto final. Agora, observem que as entradas para esses neurônios aqui do decodificador são tanto o resultado do processamento do codificador, observe que o resultado do processamento do codificador ele passa aqui para todos os neurônios, como as palavras de cada vez, né? Da vez ali, eu, I, love, cuscuz e o ponto. E em seguida, aqui na saída, observe que a saída é a tradução, né? O resultado da tradução. E como esse aqui é um processo de aprendizagem, a gente está necessitando dar como entrada aqui, além do que foi codificado da palavra em português, a codificação da sequência em inglês. Agora, continuando, né? Esse vetor de características que é dado como entrada, né, os embeddings, ele pode ser representado dessa forma, né? Então, esse x aqui em negrito ele representa o vetor e cada x numa letra mais, vamos dizer assim, manuscrita com índice representa o número, né, daquela tupla, né, daquele vetor. Aqui é só a representação matemática da equação correspondente a esses embeddings, né? Agora, a equação que representa o codificador. Então, é uma equação do Rn, ou seja, é um número que está contido no produto cartesiano dos reais com os reais n vezes, porque é uma tupla de números, né, de tamanho n. E esse h de t é uma função tanto do vetor de características da vez, no caso aqui, por exemplo, se fosse esse segundo neurônio, é o vetor de características da palavra amo, quanto
do estado anterior, do neurônio anterior. Então, digamos, se aqui é H1, esse aqui é o H0. E o H1 é F de X1 mais o resultado da saída do H0. E esse encadeamento vai ocorrendo, né, de neurônio a neurônio, de neurônio a neurônio, de forma que no último nós temos como entrada na função F o embedding daquela posição mais a saída do neurônio anterior. E o resultado desse encoder, obviamente, é um código, né? Porque ele está codificando. E esse código aqui está sendo representado como um vetor de contexto, né? Que é o Q de todas esses neurônios codificadores, né? Desses estados escondidos, né? Aqui esse H de hidden, né? Que são dados como entradas nos neurônios da etapa de decodificação. Agora, o decodificador, né, o decoder, é treinado para predizer a próxima palavra dado o vetor de contexto, certo? Que foi o que a gente aprendeu anteriormente, e as palavras preditas anteriormente. Então veja que ele é treinado para calcular a probabilidade de uma próxima palavra dado o vetor de contexto, né, nesse caso, e as palavras preditas anteriormente, de forma que essa probabilidade é igual a G de Y no estado anterior, S de T e C. C sendo o que foi codificado pelo decodificador e o S de T é o vetor de contexto. Agora, vejam que aqui a gente tem alguns problemas, principalmente de ordem prática. Primeiro problema, o resultado do processamento de cada neurônio, ele é passado apenas para o próximo neurônio diretamente, né? Então o resultado desse neurônio ele não é passado para esse diretamente. Esse aqui recebe um encadeamento dos processamentos, né? E isso pode provocar algo como um evanescimento da informação. Então, quando a informação sobre a palavra eu, vier chegar aqui no neurônio correspondente ao ponto, já haverá sido perdido parte dessa informação no caminho. Outra questão importante é que o processamento, sendo sequencial, dificulta a execução paralela desse tipo de algoritmo, né? Porque o processo é sequencial, cada estado depende do anterior. Então, a informação de entrada é comprimida, né? Quanto maior a sentença de entrada, maior a perda, né? A informação é comprimida, porque geralmente num processo de encoder-decoder é importante que a quantidade de neurônios nas camadas escondidas seja menor do que a quantidade de neurônios na entrada e na saída. Então, por isso que ocorre uma compressão. Então, para sentenças longas, a gente vai ter uma perda de informação. E sentenças com estruturas complexas podem também sofrer perda de informação utilizando quando você aplica isso numa estrutura encoder-decoder. As associações de longa distância são prejudicadas, né? Porque, como eu falei, né, cada neurônio só recebe informação do anterior, e aí, à medida que há uma distância maior entre esses neurônios, a informação vai se perdendo. A informação das associações entre essas palavras, né? As associações contextuais, né? Quem vem depois de quem é o sujeito, quem é o verbo. E, como eu já falei, existe uma dificuldade de paralelizar esses algoritmos devido às dependências temporais, ou a gente poderia dizer dependências sequenciais. Aí, para tratar isso, foi criado ou foi desenvolvido os algoritmos de atenção que nós veremos no próximo vídeo.